Você acha que você realmente consegue usar as ferramentas que os meios digitais te oferecem para solucionar a dor de um cliente? A sua empresa é inovadora? Inovar é basicamente você pegar uma dor de um cliente, um funcionário ou um colaborador e você resolver ela da melhor maneira possível, seja diminuindo seus gastos, diminuindo os custos para o cliente, ou você só fazer com que ele se sinta mais confortável quando ele usa o seu produto ou o seu serviço. Eu sou o Gustavo, eu sou analista aqui na Traction e hoje a gente vai ver um artigo da Harvard Business Review falando sobre 4 jeitos diferentes da gente entender as dores dos nossos clientes. O primeiro método para olhar para o cliente é o método do microscópio. Basicamente, você foca em um cliente só ou em um grupo muito pequeno e tenta identificar quais são os padrões que aquele grupo ou aquele cliente tem de comportamento para tentar entender melhor quais são as dores que ele tem, quais são as paixões que ele tem, o que ele gosta mais no seu produto e o que você pode melhorar. Um exemplo ótimo disso é a Lego. A Lego passou no começo dos anos 2000 por um problema muito grande de mercado. Eles entenderam completamente errado tudo que eles precisavam fazer e eles acabaram indo por um caminho que era desastroso. Eles acharam que as crianças não gostavam mais de Lego. Eles achavam que as crianças não tinham tempo para brincar com Lego e que elas preferiam brincar com um videogame, por exemplo. E aí a Lego começou a investir muito em franquias e em produtos que não eram o normal deles. Eles começaram a fazer action figures, começaram a fazer jogos de videogame, começaram a fazer filme, e isso tudo foi um gasto muito grande para a Lego. E deu muito pouco retorno, porque no fim não era isso que as pessoas queriam. Eles tiveram que contratar antropólogos e psicólogos para tentar entender como esses grupos se comportavam. Eles juntaram grupos de psicólogos e antropólogos na Alemanha e nos Estados Unidos e colocaram eles para acompanhar as famílias muito de perto. Eles olhavam absolutamente cada comportamento que as crianças tinham, o que elas queriam comprar, o que elas queriam consumir, como elas queriam brincar. E aí no fim eles entenderam que na verdade as crianças queriam brincar de Lego. Elas queriam ter o Lego igual era nos anos 90, nos anos 80, que eram as peças mais livres possíveis para você montar do jeito que você quisesse. E elas queriam, no tempo que elas tinham para brincar, de fato exercer a criatividade delas ao máximo e poder construir um mundo de Lego do jeito que elas quisessem. E aí quando eles perceberam isso, eles voltaram às origens, voltaram a vender. E hoje em dia eles são a maior indústria de brinquedos do mundo. Eles fabricam Lego do jeito que todo mundo sempre quis e eles entenderam que na verdade a essência deles era a criatividade. No fim, focar na experiência do usuário e pensar na pessoa como centro do desenvolvimento do seu produto ou do seu serviço, desde a concepção do produto, é o que faz ele ser um produto diferencial, ele vai se destacar no mercado. As indústrias de tecnologia sofrem muito com isso. Geralmente quem trabalha com tecnologia acha que todo mundo é apaixonado por tecnologia, então elas se desprendem um pouco da realidade. Prova disso é que a Microsoft hoje em dia é a segunda empresa que mais contrata antropólogos no mundo para tentar entender como as pessoas se comportam. O avanço da tecnologia nos últimos anos permite que a gente tenha esses dados de um jeito muito melhor. Hoje em dia o seu celular sabe de tudo que você está fazendo, a gente usa smartwatch o tempo todo, a gente tem um aparelho ali vendo como a gente se comporta o dia inteiro e a internet das coisas facilitam isso para as empresas. Uma outra visão que é baseada em grupos comuns é a visão do panorama. Você conseguir olhar para dados agregados de um grupo muito grande de clientes ou de um grupo muito grande de colaboradores, por exemplo, permite que você amplifique sinais que seriam tratados como ruído. Se você viu um comportamento que as pessoas estão falando do seu produto, que ele está com um defeito, e você achou que aquela era uma reclamação única, com o uso das tecnologias hoje em dia de inteligência artificial, de bancos de dados, você consegue pegar esses dados que poderiam parecer um outlier, né, um dado único de uma reclamação, por exemplo, e ver que existe um padrão. Então, na verdade, tem um grupo muito maior que pode estar reclamando, que pode estar precisando de alguma coisa, que tem uma dor muito maior e que você estava ignorando porque você achou que era um dado único. É nesse tipo de situação que o poder das plataformas digitais, das ferramentas digitais realmente revelam todo o potencial delas. Um médico da Islândia, que eu não vou conseguir citar o nome, fez uma análise de taxas de desistência de usuários de aplicativos de celular para fazer exercício entre pessoas que tinham diabetes, doenças cardíacas, idosos, enfim, pessoas que eram grupos de risco. E ele constatou que a maioria das pessoas desistia logo depois de começar, porque quase todos os aplicativos apelam para uma coisa que todo mundo já sabe. Você precisa fazer exercício porque é bom para a sua saúde. Você só falar isso para um usuário,
muitas vezes não é suficiente. Ele sabe que ele precisa fazer o exercício, mas muitas vezes ele não gosta, porque não é divertido. Esse médico se juntou com uma empresa de jogos, uma desenvolvedora de jogos chamada CCP Games, e ele conseguiu desenvolver um aplicativo que teve uma taxa de sucesso muito maior. Ele conseguiu engajar os usuários até 3 vezes mais só por criar uma plataforma de gamificação, e ele conseguiu 30% mais de taxa de comprometimento total com o programa de exercícios que as pessoas tinham se proposto a fazer. Aliado a isso, ele usou dados de inteligência artificial e análise através de smartwatches ou pulseiras de monitoramento, e ele conseguiu desenvolver um plano de exercício para cada uma das pessoas, levando em consideração as limitações delas, as necessidades delas e tudo que elas precisavam fazer para ter uma vida mais saudável, e ele transformou isso numa coisa divertida, porque no fim a dor desses usuários não era ter uma doença ou ter um problema. Eles não conseguiam engajar com fazer exercício porque eles não conseguiam ver prazer naquilo. O prazer no que você faz é uma coisa muito importante nesse tipo de situação, porque a pessoa já está preocupada, ela já sabe que ela precisa mudar o hábito dela, mas ela não vai conseguir sozinha. Ela precisa de um incentivo. E aí quando você fala para ela que ela consegue fazer aquilo de uma maneira prazerosa, para ela fica tudo muito mais fácil. Então você identificar padrões que poderiam ser vistos como uma pessoa desistindo, você não percebe que aquilo é uma dor de quase todo mundo que precisa passar por aquilo. E ele conseguiu identificar esse padrão usando a inteligência artificial e usando todas as ferramentas que ele tinha de monitoramento para fazer aquilo uma coisa muito mais agradável. E aí existe um problema de você usar esses dois métodos, porque se você fica olhando para as pessoas que são o padrão do seu cliente, que são o padrão do seu colaborador, muitas vezes você acaba esquecendo que tem coisas que precisam de mudança. Um terceiro jeito de você olhar para as coisas, abordar justamente os outliers. No começo você não queria olhar especificamente para um outlier porque ele não era um dado valioso para avaliar toda a comunidade. Às vezes você olhar para o outlier é justamente você entender aonde que está o problema para algumas pessoas. Às vezes são os casos mais inusitados, muitas vezes são os mais engraçados, mas às vezes eles proporcionam uma solução para todo mundo. É o caso da Haier, que é a maior produtora de máquina de lavar hoje em dia no mundo, é uma empresa de eletrodomésticos chinesa, e eles começaram a receber algumas reclamações de pessoas falando que a mangueira do dreno da máquina estava entupindo. Eles não conseguiam entender como aquilo podia estar acontecendo, porque normalmente não era para entupir, e aí quando eles foram pedir para as pessoas para ver a mangueira para ver o que estava entupindo, eles descobriram que na verdade eram pessoas que moravam em zonas rurais da China e que usavam as máquinas de lavar roupa para lavar tubérculos, batata doce. E aí isso enchia a máquina de terra, enchia a máquina de raiz e é óbvio que entupia em algum momento. E aí a Haier, ao invés de simplesmente ignorar essas pessoas achando que eles eram loucos, que eles estavam usando o jeito errado e falar que não tinha uma solução, eles começaram a pensar em como eles poderiam desenvolver uma máquina robusta o suficiente para aquele serviço e que fosse ao mesmo tempo útil para lavar roupa. E eles desenvolveram uma máquina justamente para isso, para pessoas que lavavam tubérculos na máquina e que também precisavam lavar roupa em algum momento. Com isso, eles venderam as 10 mil primeiras unidades na hora. Hoje em dia, a Haier é uma empresa que é tida como muito confiável, justamente por causa da robustez dessas máquinas, e ao mesmo tempo eles são vistos como uma marca extremamente cuidadosa com o usuário. Porque se eles conseguiram dar atenção para uma pessoa que estava lavando batata numa máquina de lavar, muito possivelmente, se você tiver um problema com a sua máquina em casa lavando roupa, eles vão dar atenção para você também, eles vão dar um jeito de solucionar o seu problema. Nesses casos, é muito mais fácil você procurar essas pessoas ativamente, ir atrás delas, porque o que não falta na internet é gente reclamando. E hoje em dia, com inteligência artificial, a gente consegue varrer todos esses dados muito rápido, selecionar tudo num grupo que poderia ser um grupo completamente desorganizado, muito sem padronização, e transformar isso num dado ótimo para a gente conseguir otimizar o nosso produto e entender quais são as dores, quais são as vantagens competitivas dele e tornar isso um case de fato. O último tipo de visão é a visão caleidoscópica. Se na anterior a gente estava olhando para um indivíduo ou um grupo muito pequeno de outliers, aqui a gente procura padrões, que são padrões que acontecem repetitivamente mesmo, mas em um grupo que muitas vezes está muito distante da gente. Um exemplo muito bom disso é a Volvo. A Volvo sempre foi conhecida por ser a marca de carro mais seguro possível
Eles sempre prezaram muito pela segurança e pelo conforto de todo mundo que estava dentro do carro. E aí, um tempo atrás, eles começaram a pensar nas pessoas que estavam do lado de fora. Eles viram que acontecia muito acidente com o ciclista, principalmente pelo ciclista estar em algum ponto cego do carro. E aí eles começaram a se preocupar com isso. Eles não queriam que acontecesse nenhum acidente, óbvio. Então eles começaram a equipar os carros deles com sensores. Além disso, eles equiparam os carros com um airbag do lado de fora. Então eles foram muito além do que todo mundo estava indo para proteger uma pessoa que nem tinha nada a ver com a marca deles. Esses sensores, no fim, acabaram sendo muito úteis em outras tecnologias, ajudam inclusive a evitar colisão com animais na estrada. Originalmente a Volvo não precisava pensar no ciclista, mas eles resolveram pensar porque é uma coisa que, além de ser um diferencial da marca deles, ainda permite que você desenvolva outras tecnologias. Hoje em dia os carros são todos equipados com radar a laser e sensores que permitem outras coisas. O carro é muito mais autônomo, ele consegue te proteger muito melhor, ele identifica se tem um outro carro mudando de faixa junto com você, por exemplo. E essas são melhorias que surgiram a partir de um problema com os ciclistas. Só usar as ferramentas, a tecnologia a nosso favor não é suficiente. A gente não consegue filtrar a intuição, filtrar emoções. Então, a lição que fica é que a gente tem que usar essas 4 visões, mas usar elas simultaneamente e aliar as tecnologias com o que a gente tem de melhor, que é conversar com o nosso cliente cara a cara. Sempre vai ser a melhor solução possível. Eu espero que vocês tenham gostado do artigo. Se você gostou, dá um like aqui, se inscreve no canal, acompanha a gente que a gente vai ter vídeo novo toda semana para vocês aqui.